A gente recebe nesta manhã o candidato à Prefeitura de Maringá, Silvio Barros. Nós que iniciamos essa série de entrevistas com os candidatos e vai permitir com que os candidatos à Prefeitura tenham cerca de 60 minutos, tem uma hora para conversar com a gente nesses 4 encontros, falando sobre os mais diferentes assuntos que dizem respeito à nossa cidade. Silvio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Obrigado, bom dia Ronaldo, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer a gente estar aqui de novo conversando com vocês. Eu quero começar o nosso papo falando hoje sobre um assunto que é bastante significativo para a população nesse momento que a gente está vivendo. Porque a gente tem aí mais de 12 milhões de desempregados no país e a grande pergunta que as pessoas fazem é até que ponto o prefeito pode auxiliar na geração de emprego e renda para a população. Há possibilidade de, quem sabe, implementar políticas que abram oportunidades de trabalho para as pessoas? É possível sim, Ronaldo. É possível que o prefeito estabeleça, dentro de uma política de desenvolvimento econômico, mecanismos que possam promover a geração de emprego. Evidentemente que o impacto de uma crise nacional, da proporção como essa que a gente vem vivendo, complica um pouco as coisas em determinados setores. Mas identificar setores que estão sendo implementados com bastante eficiência nesse momento, e existem. Toda a crise tem oportunidade, é sempre assim. Então, a crise complica a vida de uns e ajuda outros. Então, fazer um mapeamento de quais são os setores que dentro da crise estão crescendo, e esses dias visitei uma empresa que está crescendo no meio da crise 22% ao ano, é muita coisa. O Brasil indo para baixo e a empresa indo para frente, porque ela trabalha num nicho de mercado e que essas coisas acontecem. Nós identificamos, então, quais são essas atividades e permitimos que a política de desenvolvimento econômico crie um cenário favorável para elas. Então, essas empresas estarão gerando emprego. Da mesma forma, a gente identifica onde estão as empresas de Maringá que podem participar do mercado de uma forma mais competitiva e ajudamos, através de políticas públicas, a reduzir os impactos da crise com medidas que a Prefeitura possa tomar. Por exemplo, empresas que agora estão, por conta de perda de mercado nacional, com dificuldade para pagar o seu imposto, a Prefeitura pode organizar um refis para que essas empresas tenham condição de ter a sua certidão e continuar trabalhando. Ou seja, pelo menos no que diz respeito aos impostos municipais, o governo municipal pode fazer algum ajuste. Claro que pode e deve. Mas o grande foco é a gente investir em empresas, micro e pequenas empresas, que dependem do mercado local e que a partir daí possam, quem sabe, gerar mais um emprego. Nós fizemos isso com o programa Bairro Empreendedor durante toda a nossa gestão e ajudamos e fortalecemos muitas empresas. E além disso, tem outras alternativas, algumas coisas bem inovadoras que foram implementadas em São Paulo e outras cidades, que fortalecem o comércio regional do bairro. É você criar um mecanismo que faz com que as pessoas comprem no seu bairro. Fortalecendo todos os bairros, a gente fortalece a economia como um todo. Então, é possível sim, tem que ter muita criatividade, tem que ter assim, bastante experiência e competência para lidar com isso, porque não é fácil enfrentar uma crise dessa. Mas é possível a Prefeitura ajudar sim. Silvio, um outro aspecto. A abertura de empresas do Brasil é um processo bastante burocrático. Nem tudo depende do município, é evidente. Nem tudo depende do município. Mas é possível, quem sabe, criar estratégias para poder tornar esse processo, pelo menos no que diz respeito ao município, mais ágil? Porque essa ainda é uma reclamação de muitos empresários, de quem às vezes quem tenta abrir um negócio. É possível e durante todo o período que eu estive na Secretaria de Planejamento, a Junta Comercial teve total apoio da nossa parte para a implementação de um sistema que permite a abertura de uma empresa em até 48 horas. Ou seja, é possível fazer. Isso exige que os sistemas consigam conversar, porque quem de fato abre a empresa é a Junta Comercial, não é a Prefeitura. Então, os dois sistemas precisam conversar, eles precisam estar sintonizados e esses softwares permitirem que o que é processado aqui na Prefeitura converse com a Junta Comercial. Mas é perfeitamente possível e a gente vai implementar isso em Maringá. Maringá tem um sistema até sofisticado, o da Junta, como atende o Paraná inteiro, ele não tem o nível de sofisticação que nós temos, mas é perfeitamente possível que a gente venha adequar isso e eu tenho feito um grande empenho para que a Prefeitura faça essa sintonia com a Junta Comercial e que, do jeito que ela já faz hoje em quase 200 municípios do Paraná, a gente possa agilizar ainda mais em Maringá.
Um aspecto importante para a geração de emprego e renda para a população é o volume de investimentos que a Prefeitura tem em diferentes obras, em diferentes áreas. Maringá tem se diferenciado nesse aspecto já há algum tempo, mantendo o volume de investimentos da sua receita, né, em torno de 20% até 22% em alguns anos. A gente já teve isso. A gente, como está pontuando aqui, está vivendo um momento bastante complicado na economia e, às vezes, há o risco de reduzir esse volume de investimentos por parte do município. O senhor acredita que há possibilidade de manter em Maringá esse diferencial de um volume de investimentos bastante significativo, ou a gente tem perdido isso e pode ainda perder um pouco mais? Veja bem, boa parte dos investimentos que são feitos dependem da nossa arrecadação. A nossa arrecadação é distribuída em diversas fontes. O IPTU é uma arrecadação, o ISS é uma arrecadação extremamente importante para Maringá. O ICMS, que é a parte que nós recebemos do movimento econômico da cidade, do governo do estado, tudo isso sofre com a crise. O IPTU tem conseguido se manter relativamente bem, mas o ISS é volume de serviços que a população compra. Se a crise faz com que a compre menos, a gente arrecada menos. A mesma coisa com o ICMS. E com o repasse do governo federal, então esse foi o que sofreu mais. Mas o importante é o seguinte, nós precisamos ajustar a nossa capacidade de investimento às nossas arrecadações. O grande problema aí, e é isso que me preocupa nessa campanha, estou realmente preocupado, é que estão sendo feitas promessas de despesas que vão consumir o dinheiro do investimento. Essas despesas estão comprometendo a nossa capacidade de investimento e, portanto, a Prefeitura aumenta despesas sem permitir que esses recursos sejam investidos na atividade produtiva. Ou seja, vai ter que construir menos obras, portanto, contratar menos serviços, menos pessoas estariam com emprego em obras públicas. Nós já chegamos a ter 500 obras em andamento ao mesmo tempo. Então, a Prefeitura, evidentemente, precisa ter muita responsabilidade. Não é hora de prometer despesas e prometer coisas que a gente não vai poder cumprir, porque depois todo mundo vai sofrer. Então, a Prefeitura, em vez de ajudar a alavancar a economia e a geração de emprego, vai ter que fazer o contrário. Pessoas vão perder o emprego porque já não conseguem trabalhar no ritmo de obras que a Prefeitura vinha desenvolvendo até agora. É perigoso, hein? Perigoso isso. O senhor acredita que esse que seria talvez o seu terceiro mandato, tem uma dinâmica diferente justamente por conta dessa questão de recursos, tanto de repasses de recursos federais quanto estaduais? Não tem nenhuma dúvida disso. Seria até uma incoerência da minha parte não reconhecer de que o cenário nacional hoje é um cenário muito mais complexo. É porque no segundo mandato do senhor, o seu segundo mandato foi muito positivo com a arrecadação de recursos, de repasses de investimentos. Claro, a gente conseguiu captar muito recurso, muito dinheiro, e aliás é por isso que a gente tem que ser grato, né? Independente de quem deu o dinheiro, se a gente gosta ou não gosta, concorda ou não concorda, no mínimo a gente tem que ter educação de receber um presidente, de receber um governador, e eu acho que isso é fundamental. Eu estou até desconfiado da outra maneira de fazer, mas não interessa. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, é claro, eu reconheço que o cenário é muito mais difícil, é um cenário turbulento, é um cenário tempestuoso na economia, uma crise muito aguda, e é exatamente por isso que eu defendo que para Maringá continuar tendo um ritmo de qualidade de vida que tem, neste momento exatamente precisa de uma pessoa com experiência, que conheça a máquina, que conheça os funcionários, que conheça os projetos que nós temos e que identifique com clareza onde estão as fontes de recursos possíveis no Brasil e fora do Brasil. É por isso que eu estou me colocando como candidato a prefeito. Eu quero trazer toda a experiência de 8 anos, mais o que eu tive de experiência em diversas outras funções públicas e o conhecimento que a gente tem do mundo. Quer dizer, eu viajo o mundo todo, faço palestra em vários lugares, vou conhecer, vou participar de congressos para absorver essas informações e poder colocar isso à disposição de Maringá. Agora, no meio do mar tempestuoso, não é hora de trocar de barco para um comandante que não tem experiência, que nunca fez. Nunca navegou, nunca traçou esse caminho e dirigiu um barco para lá. Então, eu penso que é isso que o eleitor precisa parar para pensar. O momento está difícil. Nessa hora, experiência, capacidade, competência para garantir uma viagem que já fez várias vezes, conheço o caminho, pode ser muito mais útil. O risco de uma mudança sem levar em consideração a experiência do comandante que está no outro barco pode levar todo mundo a afundar.
Gostaria de falar agora sobre um outro tema, falar um pouquinho sobre cultura, porque Maringá tem desenvolvido alguns projetos bastante interessantes, mas principalmente nas comunidades, nos bairros da cidade, ainda falta um pouco de acesso às ações culturais. Nós temos alguns projetos que são fantásticos, mas que eles estão concentrados principalmente na área central, convite à dança, convite à música, o próprio convite ao teatro. É possível estender, desenvolver projetos que contemplem as comunidades lá na ponta? Eu entendo que sim. E esses dias, inclusive, tive uma conversa muito interessante com o pessoal da área de música. O maestro Davi esteve trazendo uma proposta super interessante para a gente, que é justamente levar a música, levar concertos, seja de orquestra ou de grupos, conjuntos de sopro, de cordas, exatamente para os bairros, para espaços públicos nas áreas mais distintas da cidade, onde as pessoas possam ter acesso à música, no caso desse projeto especificamente. Mas isso pode ser feito com outras atividades culturais. E eu penso que, por exemplo, dança, street dance, hip hop, são coisas que não precisam de uma estrutura de teatro para poder fazer. E a gente tem condição, sim, de levar isso. Esta proposta de nós levarmos a atividade cultural para o maior número possível de espaços da cidade, deve ser incorporada, no meu entendimento, a um projeto como o Prêmio Aniceto Mate, e a gente priorizar as propostas apresentadas, aquelas que vão efetivamente permear a cultura no maior número possível de espaços da comunidade. 12 anos atrás, quando o senhor foi candidato à prefeitura pela primeira vez, eu o cobrei a respeito da biblioteca municipal. E a biblioteca continua num espaço improvisado. Na época, era um espaço do município, né? Problemas de umidade, etc. e tal. Hoje está um pouco mais adequado, mas ainda assim é um espaço alugado. Essa biblioteca, em algum momento, vai ganhar um espaço próprio em Maringá? Então, é interessante como essa história da biblioteca, do Teatro Plaza, continuam surgindo. Veja bem, quando a gente fez a licitação da rodoviária velha, do terreno da rodoviária velha, para a construção de um empreendimento, a troca do terreno com a empresa ganhadora da licitação era de que ela nos desse um centro cultural com biblioteca central e um teatro novo, sem os problemas que o Teatro Plaza tem. Está com dificuldades, evidentemente, porque não foi construído dentro das normas de bombeiros que a gente tem hoje, de segurança. Nós iríamos receber um teatro novo, zerado, moderno, junto com uma biblioteca central e um centro cultural no coração da cidade. A licitação foi feita, a empresa ganhou, apresentou o projeto. O problema é que a crise se abateu de tal forma que essa empresa não teria condições de construir 70 mil metros quadrados de obra num momento como esse, sem vender. Nós íamos ficar com um esqueleto no meio do caminho. Então ela propôs à prefeitura que rescindiria o contrato para não ser obrigada a começar uma obra que não só ia prejudicar a própria empresa, iria prejudicar o município, porque ia ficar uma carcaça no meio do caminho, mas prejudicaria também as construtoras locais, porque seria uma disputa para a venda de espaços que poderia prejudicar outras empresas que têm os seus empreendimentos na cidade. Então, uma decisão de responsabilidade da prefeitura ao aceitar a rescisão e da empresa ao admitir que não é o momento. A crise nacional não permite que ela faça um empreendimento daquele. E mais um detalhe, além do teatro, da biblioteca, a gente ainda ganharia 400 vagas de estacionamento rotativo, que é mais do que tinha em toda a Espinha de Peixe no centro da cidade. Então, isto foi feito, a licitação foi feita, a empresa ganhou, apresentou o projeto, mas, graças à crise que o governo federal, que o PT impôs ao país, nós não tivemos condição de fazer. Então, neste contexto, a gente querer fazer outra biblioteca, quando já tinha uma proposta licitada e ganha, e que a gente receberia a biblioteca de graça, era irresponsável, do gestor público, irresponsável. Agora, precisamos reavaliar e ver o que a gente pode fazer. Toda aquela área hoje continua, digamos, à disposição do município e não há, nesse momento, nenhum tipo de ação prevista. Não pode nem pode haver. Não há como, porque na construção do terminal, o atual terminal precisa ser desmanchado para poder fazer o outro, porque é no mesmo lugar. Então, as atividades do terminal passarão para aquele terreno.
até que a obra esteja concluída. Então, durante o período de construção do terminal, a Prefeitura não pode e nem deve fazer uma nova licitação para aquele terreno. Isso só poderá ser feito depois que o terminal estiver construído. Então, todas as atividades que a gente tem no terminal hoje passarão a ser ocupadas naquele espaço, que é a melhor maneira, já está próximo do outro lado da rua, sem grandes prejuízos para as pessoas que são usuárias do terminal. A gente tem mais 2 minutinhos, eu gostaria de trazer aqui um último questionamento sobre esporte, que também foi uma pergunta que nós trouxemos ontem, inclusive, para o seu adversário. Investimentos nessa área, algum planejamento específico do seu plano de governo? Tem bastante coisa. A lista é grande, inclusive a gente vai ter que fazer, colocar isso na televisão essa semana, mas vamos fazer bastante coisa na área de atividades, skate, por exemplo, atividades, esportes radicais, alguns espaços da cidade que se aplicam a isso, roller, patins. Nós vamos fazer também diversos equipamentos públicos em espaços pequenos. Às vezes uma pequena pracinha, um triângulo que tem em algum lugar, a gente bolou uns kits de equipamentos de recreação, lazer e esporte, que serão implementados em diversos pontos da cidade para que as pessoas possam praticar. E vamos levar atividades esportivas e culturais também para os grandes espaços, tipo o Alfredo Niffler, a Catedral, que hoje já tem uma afluência grande de pessoas. Então, vamos mudar bastante coisa e estimular o esporte. Na área do esporte de rendimento também tem bastante coisa, e o para-esporte. O esporte para as pessoas portadoras de deficiência, os deficientes físicos, nós vamos ter uma atenção especial para eles, porque já provamos, Maringá tem potencial para isso, a Olimpíada, a Paralimpíada demonstrou que aqui nós temos um bom celeiro de para-esportistas. Silvio, mais uma vez, obrigado. Sucesso nessa reta final de campanha. Boa sorte. Eu é que agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui com você. Conversamos com o candidato Silvio Barros e assim encerramos essa série de entrevistas que iniciamos logo após o primeiro turno, conversando durante 4 semanas seguidas com os candidatos à Prefeitura de Maringá, oferecendo a você a oportunidade de conhecer um pouco mais os projetos dos candidatos.